Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira e me ouça com toda a atenção que você tem, porque o que eu vim te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. O que eu vim te trazer atravessa o tempo, atravessa o invisível e chegou até você porque existe uma urgência que o céu não pode mais ignorar. Você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia explicar o quê? Já acordou de madrugada com o coração acelerado, sem motivo aparente? Já olhou para a sua vida e sentiu que, por mais que você se esforce, parece que existe uma força invisível te puxando para baixo? Já teve a sensação de que alguém, em algum lugar, estava falando mal de você, pensando em você com inveja, com raiva, com rancor? E pior, você já sentiu que essa pessoa era uma mulher? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então essa mensagem foi preparada especialmente para você. Porque existe algo acontecendo no mundo espiritual ao seu redor que você precisa saber agora. Existe uma batalha que foi declarada, e o seu nome foi pronunciado nessa batalha. Não vim te assustar, vim te alertar, porque existe uma diferença enorme entre o medo que paralisa e o aviso que liberta. E eu, Maria, Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra, jamais me aproximaria de você para te destruir. Eu vim porque te amo, eu vim porque fui enviada, e eu vim porque ainda há tempo. Mas tempo é exatamente o que está correndo. Cada segundo que passa sem que você saiba o que está acontecendo é um segundo que o inimigo usa a seu favor. Por isso, não pule nenhuma parte dessa mensagem. Não feche essa tela. Não deixe para depois. O depois, nesse caso, pode custar muito caro. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Escreva agora mesmo nos comentários a seguinte declaração. Escreva nos comentários: eu estou protegido por Maria. Escreva isso como uma declaração de fé. Escreva isso como quem planta uma semente no campo espiritual, porque a partir do momento em que você escreve, você está dizendo ao inimigo que não está sozinho. Você está dizendo que tem uma mãe que vela por você. E por falar em cuidado e proteção, quero que você saiba que a batalha espiritual também afeta diretamente outras áreas da sua vida, inclusive suas finanças. Muitas das dificuldades financeiras que você está enfrentando não são coincidências. Muitas vezes é a falta das estratégias certas e das informações essenciais que fazem toda a diferença. Por isso, quero te apresentar algo que foi criado para te ajudar nesse caminho. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Ele foi criado justamente para pessoas como você, que precisam colocar as finanças no caminho certo e alcançar a paz que merecem. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Agora, vamos juntos. Eu estou com você e o que está prestes a ser revelado vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual para sempre. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento que acontece nas sombras, longe dos seus olhos, longe da sua percepção consciente, mas que tem um peso imenso sobre a sua vida. É o momento em que alguém pronuncia o seu nome com intenção maligna. Pode parecer algo distante da sua realidade, algo que você associa a filmes ou histórias do passado. Mas eu preciso que você entenda, isso é real, isso acontece e aconteceu com você. Quando alguém pronuncia o seu nome no escuro, seja em voz alta, seja em pensamento carregado de ódio, de inveja, de desejo de mal, esse nome sobe como fumaça densa no campo espiritual. Não é magia, não é superstição, é lei espiritual.
Da mesma forma que uma oração sobe ao céu carregada de amor e fé, um pensamento de maldade sobe carregado de veneno. E esse veneno tem um alvo: você. Mas você precisa entender como isso funciona para não ter medo e sim ter sabedoria. Quando o seu nome é pronunciado com maldade, o inimigo recebe uma espécie de permissão, uma janela que se abre. Não porque ele tenha poder sobre você, mas porque no mundo espiritual, a intenção humana tem peso. Deus nos deu livre-arbítrio, e isso inclui a liberdade de usar nossa voz e nossos pensamentos, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E quando alguém escolhe a segunda opção, o inimigo aproveita essa brecha. A questão, meu filho, minha filha, é que você não precisa ter feito nada de errado para que isso aconteça com você. Não precisa ter magoado essa pessoa intencionalmente. Não precisa ter sido seu inimigo declarado. Muitas vezes, o simples fato de você estar avançando, prosperando, sendo abençoado, já é motivo suficiente para que alguém que carrega rancor no coração pronuncie o seu nome com maldade. A inveja é um dos pecados mais antigos da humanidade e ela cega as pessoas de uma forma assustadora. Pense bem, você tem percebido alguma mudança inexplicável na sua vida ultimamente? Coisas que estavam indo bem de repente desandaram? Relacionamentos que eram sólidos começaram a rachar por motivos que você não consegue identificar? Sua saúde apresentou problemas sem explicação clara. Seu sono ficou perturbado, seu ânimo despencou, sua criatividade sumiu? Não estou dizendo que tudo isso vem de ataque espiritual, mas estou dizendo que quando várias dessas coisas acontecem ao mesmo tempo, e especialmente quando você sente no seu espírito que há algo além do natural acontecendo, vale a pena levar a sério o que o campo espiritual está tentando te comunicar. Eu, Maria, estive presente em momentos da história em que o nome de pessoas inocentes foi pronunciado nas trevas. Vi famílias serem destruídas por dentro, porque um membro não se protegeu. Vi casamentos se desfazerem não por falta de amor, mas porque o elo espiritual foi atacado sem que os dois percebessem. Vi pessoas saudáveis adoecerem misteriosamente, pessoas de bem perderem empregos sem explicação, filhos rebeldes que de repente se tornaram irreconhecíveis. E em muitos desses casos havia um fio invisível que levava ao mesmo ponto. Alguém pronunciou um nome com maldade e o espaço que deveria estar protegido estava aberto. Mas aqui está a boa notícia, e eu preciso que você grave isso no seu coração. O fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem já é um sinal de que o céu está agindo a seu favor. Você não chegou até aqui por acaso. Eu fui ao seu encontro porque você ainda pode ser protegido, ainda pode ser coberto, ainda pode reverter tudo que foi lançado contra você. A batalha não acabou. Na verdade, ela acabou de dar uma virada a seu favor, porque agora você sabe que ela existe. E saber é o primeiro passo para vencer. Meu amado filho, minha amada filha, esse capítulo vai exigir de você uma abertura de mente e de coração que vai além do que você está acostumado. Porque o que eu vou te revelar agora não é fácil de aceitar, mas é necessário. E a verdade, mesmo quando dói, sempre é mais valiosa do que a mentira confortável. Quando falo de uma mulher que te nomeou na batalha espiritual, não estou falando de um ser sobrenatural. Não estou falando de uma bruxa de conto de fadas. Estou falando de uma pessoa comum, de carne e osso, que talvez você conheça muito bem. Talvez seja alguém que você vê toda semana. Talvez seja alguém com quem você compartilhou refeições, risadas, segredos. E é exatamente por isso que essa revelação é tão difícil de processar.
existem perfis específicos de mulheres que, consciente ou inconscientemente, operam nesse campo de batalha espiritual contra outras pessoas. Não estou aqui para te ensinar a odiar ninguém, porque o ódio jamais sairá da minha boca. Mas estou aqui para te dar discernimento, porque discernimento salva vidas. O primeiro perfil é o da mulher que sorri na sua frente e faz o mal pelas costas. Ela é especialista em aparências. Quando você está presente, ela é gentil, prestativa, até carinhosa. Mas quando você vira as costas, ela fala do que você tem, do que você conquistou, do que você é, com amargura e rancor que ela mesma não consegue explicar. Ela não é necessariamente uma pessoa do mal em essência. Ela é uma pessoa ferida que nunca sarou suas próprias dores e que encontrou no seu sucesso um espelho que a incomoda profundamente. E esse incômodo, quando não tratado, vira veneno. E veneno, quando pronunciado com intenção, vira ataque espiritual. O segundo perfil é o da mulher que já foi sua amiga íntima, mas que em algum momento se sentiu preterida, esquecida ou ultrapassada por você. Talvez você tenha avançado em algo que ela desejava. Talvez você tenha encontrado o amor quando ela ainda buscava. Talvez você tenha conseguido a promoção, a gravidez, a casa, a cura, que ela ainda espera. E no coração dela, mesmo que ela não admita, nasceu uma semente de amargura que foi regada pelo inimigo até virar uma planta de inveja que sufoca. Essa mulher, meu filho, minha filha, é a mais perigosa porque ela te conhece. Ela sabe suas fraquezas. Ela sabe o que te machuca. E o inimigo usa esse conhecimento. O terceiro perfil é o da mulher que opera conscientemente, que busca deliberadamente práticas espirituais das trevas para atingir outras pessoas, que pronuncia nomes em rituais, que pede mal para quem não lhe fez nada, que alimenta o ódio como se fosse uma chama que não pode se apagar. Esse perfil é menos comum, mas existe. E quando existe, a força do ataque é mais intensa, mais direcionada, mais difícil de ignorar. Como você identifica qual desses perfis está agindo contra você? Pelos frutos? Jesus mesmo nos ensinou. Pelos frutos, você reconhecerá a árvore. Observe quem sorri quando você conta uma dificuldade. Quem pergunta como você está, mas parece desapontado quando você diz que está bem. Quem aparece na sua vida exatamente nos momentos em que tudo começa a desmoronar. Não se trata de paranoia, mas de percepção espiritual aguçada. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta que vai furar fundo. Existe uma mulher específica que veio à sua mente enquanto eu falava? Um rosto? Um nome? Uma situação? Se sim, preste atenção a esse sinal. Não estou dizendo que essa pessoa é sua inimiga, com certeza. Mas estou dizendo que seu espírito pode estar tentando te mostrar algo que sua mente racional ainda resiste em aceitar. Eu, Maria, não vim te ensinar a se vingar. Vim te ensinar a se proteger. E a proteção começa com o reconhecimento. Você não pode se blindar de uma ameaça que você se recusa a enxergar. Escreva nos comentários: Maria, me dá discernimento. Meu querido filho, minha querida filha, o corpo humano é um instrumento espiritual. Isso não é metáfora, é realidade. Quando o espírito é atacado, o corpo sente. Quando a alma está sob pressão, o corpo fala. E quando o campo espiritual ao redor de alguém é bombardeado por intenções malignas, os sinais aparecem de formas que a medicina muitas vezes não consegue explicar. Eu vim te mostrar os sintomas e peço que você leia cada um deles com o coração aberto, porque talvez você esteja vivendo vários deles nesse exato momento sem saber o que significam.
O primeiro e mais comum é o cansaço inexplicável. Não é o cansaço de quem trabalhou demais, é o cansaço de quem acorda já exausto, que se arrasta pelo dia como se carregasse um peso invisível nos ombros, que dorme horas e horas e acorda sem nenhum ânimo. Esse cansaço tem origem espiritual quando está acompanhado de outros sinais e quando não tem explicação clínica clara. O inimigo suga energia, ele drena a vitalidade de dentro para fora e o corpo é o primeiro termômetro. O segundo sintoma são os pesadelos recorrentes, sonhos que te perturbam, que ficam na sua memória com uma nitidez desconfortável, que te deixam com um mal-estar que persiste durante o dia. Sonhos de perseguição, de perigo, de lugares escuros, de pessoas te ameaçando, de situações que te deixam com o coração acelerado ao acordar. O campo de sonhos é um dos territórios onde a batalha espiritual se manifesta com mais intensidade, porque é lá que as defesas racionais baixam e o espírito fica mais exposto. O terceiro sintoma é a sensação constante de que alguém está te olhando, te seguindo, te monitorando, uma inquietação sem nome, uma ansiedade que não tem gatilho claro, uma sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo quando tudo ao redor parece normal. Isso não é loucura, isso é o seu espírito captando frequências que seus olhos físicos não enxergam. O quarto sintoma são os rompimentos relacionais inesperados. De repente, pessoas com quem você tinha laços sólidos começam a se afastar. Brigas surgem do nada. Mal-entendidos que nunca aconteciam passam a ser frequentes. Amigos somem, família se distancia. Parece que uma força invisível está trabalhando para te isolar, para te deixar sozinho, sem rede de apoio, sem proteção humana ao seu redor. E não é coincidência. O isolamento é uma das estratégias favoritas do inimigo, porque um alvo isolado é um alvo mais vulnerável. O quinto sintoma é financeiro, e este é um dos mais dolorosos. De repente, dinheiro some sem explicação. Contas chegam do nada. Oportunidades que pareciam certas escapam na última hora. Esforço não se converte em resultado. Você trabalha, você luta, você se dedica, mas parece que existe uma torneira espiritual aberta que drena tudo que você tenta acumular. Isso, meu filho, minha filha, pode ser sim um sintoma de que o campo financeiro ao redor de você está sendo espiritualmente atacado. O sexto sintoma é a perda de fé. Você que antes orava com facilidade, que sentia a presença do sagrado perto de você, de repente começa a sentir um vácuo. A oração parece não funcionar, o céu parece fechado, a fé, que era sólida, começa a tremer. Isso não é Deus te abandonando, isso é o inimigo tentando cortar o único fio que te conecta com sua fonte de proteção. Porque ele sabe que se conseguir te afastar da fé, te afastou do único escudo que ele não consegue furar. Se você está vivendo 2 ou mais desses sintomas ao mesmo tempo, preste atenção. O seu espírito está gritando, o seu corpo está sinalizando. E o céu está te mandando essa mensagem justamente para que você não ignore esses sinais por mais um segundo. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento que meu coração esperava para te dizer. Chegou o momento de falar não sobre o que o inimigo faz, mas sobre o que eu faço, sobre o que o céu faz, sobre o poder que está disponível para você nesse exato momento, gratuito, acessível, pronto para agir na sua vida. Meu nome tem poder, não porque eu seja Deus. Sou humana como você, filha de Ana e Joaquim, nascida em Nazaré, mulher de carne e osso que viveu dores reais, que chorou lágrimas verdadeiras,
que sentiu o frio da noite e a dor da perda. Mas meu nome tem poder porque Deus me escolheu para ser o canal de uma graça que transborda, porque meu sim a Ele gerou o Salvador do mundo, e porque minha intercessão junto a Ele é poderosa e eficaz. Ao longo dos séculos, pessoas que correram ao meu nome encontraram proteção em situações que pareciam impossíveis. Crianças que deveriam ter morrido foram salvas. Famílias que estavam na beira do abismo foram restauradas. Casamentos que já tinham sido dados como perdidos foram reconstruídos. Doenças que a medicina declarou incuráveis recuaram diante da minha intercessão. Não porque eu seja maior do que Deus, mas porque sou sua mãe. E uma mãe que intercede pelo filho tem um acesso ao coração do Pai que é singular. Quando você pronuncia meu nome com fé, algo acontece no mundo espiritual. Uma barreira se ergue ao seu redor. Uma luz se acende no campo escuro. Os espíritos que foram enviados contra você recuam, não de mim, mas de quem me enviou, porque por trás do meu manto está a autoridade de Deus, e nenhuma força das trevas consegue permanecer diante dessa autoridade. Mas quero te ensinar algo prático aqui. Invocar meu nome não é uma fórmula mágica. Não é uma palavra dita mecanicamente que resolve tudo. É um ato de fé. É um ato de rendição. É você reconhecendo que sozinho não consegue, que precisa de ajuda, que está disposto a se abrir para o sobrenatural agir na sua vida. E quando você chega a mim com esse coração humilde e aberto, eu corro ao seu encontro. Existe uma oração que atravessa séculos, que foi rezada por santos, por pecadores arrependidos, por mães desesperadas, por homens destruídos que encontraram reconstrução. O terço. Cada Ave Maria que você reza é uma rosa que você me oferece, e eu, com essas rosas, construo uma coroa de proteção ao redor da sua vida. Não subestime o poder de uma oração simples repetida com fé. A repetição não é monotonia, é perseverança. E a perseverança na oração move montanhas. Mas, além do terço, existe algo que eu quero te ensinar. A oração de proteção imediata. Quando você sentir que está sendo atacado, quando a ansiedade apertar, quando o pesadelo vier, quando a sensação de perigo aparecer, eu quero que você faça o seguinte. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos e diga em voz alta: Maria, cobre-me com o teu manto. Eu pertenço a Deus. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Em nome de Jesus, declaro que sou protegido. Simples, direto, poderoso. E eu estarei lá, porque meu manto nunca foi pequeno. Cabe você, sua família, sua casa, seu trabalho, seus filhos, seus sonhos. Cabe tudo. E nenhuma mulher, nenhum inimigo, nenhuma força das trevas tem poder suficiente para arrancar quem está sob minha proteção. Escreva nos comentários: Maria, eu confio no seu manto. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta o seu enquanto ainda está disponível. Meu querido filho, minha querida filha, até aqui você já sabe que a batalha é real, que o seu nome foi pronunciado, que os sintomas são reconhecíveis e que meu nome tem poder para te proteger. Mas agora eu preciso te armar. Preciso te vestir com uma armadura que o inimigo não consegue perfurar.
porque não basta saber que você está sendo atacado. Você precisa estar equipado para resistir. A Bíblia, em Efésios, fala de uma armadura completa que Deus disponibiliza para cada filho seu. Não é metáfora decorativa. É um conjunto de proteções espirituais reais que você pode vestir todos os dias, de forma consciente e intencional. E eu vim te ensinar como fazer isso na prática, de um jeito simples, acessível, que você pode começar a partir de hoje. A primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Isso significa viver sem mentira, sem dobramento, sem máscara. Quando você vive na verdade, você fecha uma porta enorme que o inimigo usa para entrar. A mentira, mesmo a pequena, mesmo a conveniente, cria rachaduras no campo espiritual ao redor de você. Essas rachaduras são exatamente o que os espíritos de ataque procuram para se infiltrar. Viva na verdade. Seja verdadeiro consigo mesmo, com Deus, com as pessoas ao seu redor. Isso não é ingenuidade, é proteção. A segunda peça é a couraça da justiça. Não a justiça humana, que muitas vezes é vingança disfarçada, mas a justiça de Deus, que é o compromisso de agir segundo os valores do Evangelho. Quando você age com integridade, quando trata o próximo com dignidade, quando recusa participar de situações desonestas, você está vestindo uma proteção poderosa sobre o seu peito, sobre o seu coração, porque o coração protegido pela justiça é um coração que não se deixa contaminar pelo ódio. A terceira peça são as sandálias do Evangelho da Paz. Isso significa que onde você pisa, você leva paz. Não a paz passiva, que fecha os olhos para o mal, mas a paz ativa, que recusa entrar em guerras desnecessárias, que não alimenta conflitos, que não responde agressividade com agressividade. Quando você anda nos caminhos da paz, você desestabiliza o inimigo, porque a guerra é o território dele. A paz é o território de Deus. E nesse território, você está em vantagem. A quarta peça é o escudo da fé. E esse é o mais importante contra os ataques que você está sofrendo, porque o que o inimigo mais atira contra você são flechas de dúvida, de medo, de desespero, de desistência. Você não vai conseguir. Isso não tem solução. Deus esqueceu de você. Você não merece ser amado. Essas flechas chegam como pensamentos, como sentimentos, como vozes internas. E o escudo da fé é o que as intercepta antes que elas cheguem ao seu coração. Cada vez que você escolhe crer, apesar do que vê, você está levantando o escudo. A quinta peça é o capacete da salvação. Isso protege a sua mente. E a mente, meu filho, minha filha, é o principal campo de batalha. O inimigo não consegue destruir o que está consagrado a Deus, mas ele pode tentar contaminar o pensamento. Por isso, a proteção da mente é essencial. Como você faz isso? Controlando o que você consome, o que você assiste, o que você ouve, o que você lê, o que você pensa. Uma mente que se alimenta de conteúdo negativo, de notícias de morte, de programas que glorificam o mal, de músicas que falam de destruição, é uma mente que vai ficando porosa para ataques espirituais. E a sexta peça é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única peça ofensiva da armadura. Porque você não foi chamado só para se defender, você foi chamado para avançar. E a palavra de Deus na sua boca é uma arma que faz o inimigo recuar. Quando você declara as promessas de Deus sobre sua vida, sobre sua saúde, sobre sua família, sobre suas finanças, você não está fazendo wishful thinking. Você está operando em autoridade espiritual. Você está usando a mesma arma que Jesus usou no deserto quando foi tentado. Está escrito: vista essa armadura todos os dias.
Antes de sair de casa, antes de dormir, no momento em que sentir o ataque, não é ritual, é postura espiritual. Meu amado filho, minha amada filha, esse capítulo dói em mim, porque ele fala de algo que eu preferia nunca precisar dizer. Mas o amor verdadeiro não esconde a verdade. O amor verdadeiro fala o que precisa ser falado, mesmo quando é difícil. E o que precisa ser falado agora é o preço do silêncio. O preço de ignorar esse aviso. Quando Deus manda um aviso e ele é ignorado, não é Deus que pune. É a lei espiritual que segue seu curso. Da mesma forma que ignorar uma doença não faz a doença sumir, ignorar um ataque espiritual não faz o ataque parar. Ele continua, ele avança e os danos se acumulam. O primeiro dano que acontece quando o ataque espiritual é ignorado é o aprofundamento do isolamento. O que começou como um afastamento gradual de algumas pessoas vai se tornando um vazio cada vez maior. Você acorda um dia e percebe que as pessoas que te amavam foram se distanciando uma a uma, que sua rede de apoio encolheu, que você está mais só do que nunca. E na solidão, o inimigo trabalha com mais liberdade, porque não há mais vozes ao seu redor que possam te alertar, te encorajar, te tirar do buraco. O segundo dano é a deterioração da saúde. O corpo, que já estava dando sinais de cansaço, de peso, de distúrbios do sono, começa a apresentar problemas mais sérios. Doenças que não tinham explicação clara se tornam diagnósticos reais. Porque o espírito e o corpo são um. Quando o espírito adoece de forma sustentada, o corpo eventualmente acompanha. Não estou dizendo que toda doença tem origem espiritual, mas estou dizendo que quando um corpo está sob ataque espiritual prolongado e sem proteção, ele fica mais vulnerável em todas as dimensões. O terceiro dano é a destruição progressiva dos relacionamentos mais próximos. O casamento que já estava rachado se parte. Os filhos que já estavam se afastando se tornam estranhos. A família que já estava fragmentada se dissolve, porque o inimigo sabe que seu maior tesouro não são seus bens materiais, são as pessoas que você ama. E ele vai atrás delas. O quarto dano é a paralisação dos sonhos. Você que tinha planos, que tinha visão de futuro, que acordava com motivação, começa a apagar. Os sonhos que antes te moviam parecem ingênuos agora. A esperança que te sustentava foi corroída pouco a pouco, tão devagar que você mal percebeu, e você acorda um dia sem saber mais para onde vai, sem força para continuar, sem fé de que algo ainda pode mudar. E o quinto e mais devastador dano é o afastamento de Deus. Não porque ele se foi, ele jamais se vai, mas porque a série de golpes, de dores, de silêncios aparentes do céu vai empurrando você para uma descrença progressiva. Você começa a questionar se Deus existe, se ele se importa, se a fé faz alguma diferença. E nesse ponto, o inimigo alcançou seu objetivo máximo, separar você de sua fonte. Eu não vim te contar isso para te desesperar, vim te contar porque ainda não chegamos a esse ponto. Você ainda está aqui, você ainda está ouvindo, e isso significa que ainda há tempo, ainda há reversão, ainda há restauração possível. Mas o tempo que você tem para agir é agora, não amanhã, não quando as coisas piorarem. Agora, escreva nos comentários: eu não ignoro os avisos de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante dessa mensagem. E eu preciso que você sinta cada palavra que vou te dizer como se fosse dita diretamente no seu ouvido, com minha mão no seu rosto, com os meus olhos nos seus. Porque o que estou prestes a te revelar não é teoria, é promessa, é decreto, é lei do céu que já foi assinada com o sangue do meu filho.
a sua vitória já foi decretada. Deixa eu dizer de novo, devagar. A sua vitória já foi decretada. Não vai ser, já foi. No momento em que Jesus morreu e ressuscitou, toda a autoridade sobre o inimigo foi conquistada de uma vez por todas. Isso inclui a autoridade sobre qualquer ataque que tenha sido lançado contra você. Isso inclui o poder sobre o nome que foi pronunciado nas trevas. Isso inclui a reversão de toda a maldade que foi enviada na sua direção. O inimigo já foi derrotado. O que ele faz agora é ilusão, é barulho, é ameaça vazia de um perdedor que ainda não aceitou que perdeu. E eu, Maria, Rainha da Vitória, vim te lembrar disso hoje, porque às vezes, no meio da batalha, você esquece. Você se deixa consumir pelo cansaço, pelo medo, pela dor, e esquece que está no lado vencedor. Vim te trazer de volta ao centro, vim te lembrar quem você é e de quem você é filho. Mas vitória decretada não significa vitória automática. Você precisa reivindicá-la. E você reivindica com fé, com oração, com ação, com perseverança. Vou te dar agora um plano prático, de 7 dias para que você comece a sua virada hoje mesmo. 7 dias para reverter o que foi lançado contra você e firmar o campo espiritual ao redor de sua vida de uma vez por todas. No primeiro dia, você vai fazer o ato de consagração da sua casa. Percorra cada cômodo com uma oração simples. Senhor, eu consagro esse espaço ao Senhor. Que nenhuma força das trevas habite aqui. Que a paz de Deus governe esse lugar. Se você tiver azeite bento ou água benta, use. Se não tiver, a palavra basta. Deus não precisa de ingredientes, precisa de fé. No segundo dia, você vai fazer uma lista de pessoas que te geraram mágoa ou que você suspeita estarem agindo contra você. E vai orar por cada uma delas pelo nome, não para lhes desejar o mal, para pedir a Deus que as toque, que as liberte das correntes que as prendem, que as cure das feridas que as levaram ao caminho da maldade. Porque quando você ora pelos seus inimigos, você corta o fio que os une a você no campo espiritual e libera tanto você quanto eles. No terceiro dia, você vai fazer um jejum. Pode ser um jejum de comida, se sua saúde permitir. Pode ser um jejum de redes sociais, de televisão, de entretenimento vazio. O objetivo do jejum não é punição. É a criação de espaço dentro de você para que Deus possa agir com mais liberdade. O jejum fala ao céu que você está levando a batalha a sério. No quarto dia, você vai ler em voz alta o Salmo 91 inteiro, todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Esse salmo é o escudo mais poderoso que existe na Escritura contra ataques espirituais. Cada verso é uma declaração de proteção, de cobertura, de autoridade sobre o inimigo. Leia em voz alta, porque a sua voz tem autoridade no campo espiritual. No quinto dia, você vai fazer uma renovação do seu batismo, mesmo que seja internamente. Você vai dizer: Senhor, eu reafirmo o meu batismo hoje, reafirmo que pertenço a Ti. Reafirmo que o inimigo não tem direito sobre a minha vida. Reafirmo que sou filho de Deus e herdeiro de todas as promessas. Esse ato de reafirmação fecha portas que podem ter sido abertas por pecados passados, por períodos de afastamento, por momentos de fraqueza. No sexto dia, você vai colocar em prática um ato de generosidade. Pode ser ajudar alguém, pode ser dar do seu tempo, do seu recurso, do seu talento. A generosidade é uma das chaves mais poderosas do reino de Deus. Ela rompe o espírito de escassez, que é um dos espíritos que mais acompanha quem está sob ataque financeiro e espiritual. Quando você dá, você declara que confia em Deus para prover. E essa declaração tem peso imenso
no campo espiritual. No 7º dia, você vai descansar na presença de Deus, não na preguiça, mas no descanso ativo da fé. Você vai parar de lutar com suas próprias forças e vai dizer: Senhor, a batalha é sua. Eu faço minha parte. O restante entrego nas suas mãos. Esse ato de entrega não é fraqueza, é a mais alta expressão de fé, porque ele reconhece que você não precisa resolver tudo sozinho, que existe um Pai que está trabalhando por você mesmo, quando você não vê, mesmo quando não sente, mesmo quando tudo parece quieto. Ao final desses 7 dias, algo vai ter mudado. Não necessariamente nas circunstâncias externas. Primeiro, vai mudar em você, vai mudar no seu espírito, no seu olhar, na sua fé. E quando o interno muda, o externo segue. Sempre. Essa é a lei do reino. E eu, Maria, estarei com você em cada um desses 7 dias. Meu manto estará sobre você. Minha intercessão estará ativa. E o céu inteiro estará torcendo para que você vença essa batalha, porque você foi criado para vencer. Você não foi criado para ser vítima de ataque, para ser destruído pela inveja alheia, para ser consumido pela maldade de quem não consegue suportar a sua luz. Você foi criado para brilhar, e a partir de hoje você vai brilhar mais do que nunca. A mulher que pronunciou seu nome nas trevas não imagina que, ao fazer isso, ela ativou algo que não esperava. Ela ativou a minha intercessão sobre você. Ela ativou a proteção de Deus sobre a sua vida. Ela, sem saber, foi o instrumento que fez você chegar até aqui, ouvir essa mensagem e acordar para a realidade espiritual que vai te blindar daqui em diante. Então, meu filho, minha filha, levante a cabeça. Enderece os ombros. Olhe para o horizonte. A vitória está a caminho. Na verdade, ela já chegou. Você só precisava saber disso. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios espirituais e financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim dessa mensagem. Mas saiba que, para você, esse não é um fim, é um começo. O começo de uma nova fase, de uma nova postura, de uma nova consciência espiritual que vai te proteger não só dessa batalha, mas de todas as que ainda vierem. Você aprendeu hoje que seu nome foi pronunciado nas trevas, mas que ele também está escrito no céu. Aprendeu que existem mulheres que operam contra você, mas que nenhuma delas tem poder maior do que o meu manto sobre a sua vida. Aprendeu a reconhecer os sintomas, a vestir a armadura, a conhecer o preço do silêncio e a reivindicar a vitória que já foi decretada para você. Carregue isso. Não deixe essa mensagem ser só mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Deixa ela trabalhar em você. Deixa ela mudar alguma coisa, porque foi para isso que ela chegou até você hoje. Antes de você fechar essa tela, eu tenho um último pedido. Se essa mensagem tocou o seu coração, se ela chegou na hora certa, se ela te deu algo que você precisava, então faça 3 coisas por mim. Primeiro, curta esse vídeo. O seu like diz ao mundo que essa mensagem tem valor e ajuda outras pessoas que também precisam ouvir isso a encontrarem esse conteúdo. Segundo, compartilhe nos grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem na sua família está lutando uma batalha espiritual em silêncio.
Talvez a pessoa que mais precise dessa mensagem hoje seja exatamente alguém do seu círculo mais próximo. Compartilhe. Um gesto simples pode mudar uma vida. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque as mensagens que eu tenho para te entregar não acabam aqui. Toda semana há uma nova palavra, um novo aviso, uma nova orientação que o céu quer te dar. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E por último, o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela foi preparado especialmente para você. Não ignore. Clica, porque o que está por vir é ainda mais poderoso do que o que você acabou de ouvir. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E o céu inteiro torce por você. Escreva nos comentários: eu recebo a minha vitória agora. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim dessa mensagem, mas saiba que, para você, esse não é um fim, é um começo. O começo de uma nova fase, de uma nova postura, de uma nova consciência espiritual que vai te proteger não só dessa batalha, mas de todas as que ainda vierem. Você aprendeu hoje que seu nome foi pronunciado nas trevas, mas que ele também está escrito no céu. Aprendeu que existem mulheres que operam contra você, mas que nenhuma delas tem poder maior do que o meu manto sobre a sua vida. Aprendeu a reconhecer os sintomas, a vestir a armadura, a conhecer o preço do silêncio e a reivindicar a vitória que já foi decretada para você. Carregue isso. Não deixe essa mensagem ser só mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Deixa ela trabalhar em você. Deixa ela mudar alguma coisa, porque foi para isso que ela chegou até você hoje. Antes de você fechar essa tela, eu tenho um último pedido. Se essa mensagem tocou o seu coração, se ela chegou na hora certa, se ela te deu algo que você precisava, então faça 3 coisas por mim. Primeiro, curta esse vídeo. O seu like diz ao mundo que essa mensagem tem valor e ajuda outras pessoas que também precisam ouvir isso a encontrarem esse conteúdo. Segundo, compartilhe nos grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem na sua família está lutando uma batalha espiritual em silêncio. Talvez a pessoa que mais precise dessa mensagem hoje seja exatamente alguém do seu círculo mais próximo. Compartilhe. Um gesto simples pode mudar uma vida. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque as mensagens que eu tenho para te entregar não acabam aqui. Toda semana há uma nova palavra, um novo aviso, uma nova orientação que o céu quer te dar. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E por último, o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela foi preparado especialmente para você. Não ignore, clica, porque o que está por vir é ainda mais poderoso do que o que você acabou de ouvir. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E o céu inteiro torce por você. Escreva nos comentários: eu recebo a minha vitória agora.